O canal Minha Gineco foi criado para vocês, para reunirmos um conteúdo de qualidade, extremamente atual e útil, onde vocês possam de verdade encontrar as informações que trazem tantas dúvidas. E hoje a pauta é menopausa. Por que eu já falei assim? Porque isso já dá arrepio. Menopausa é um assunto que as mulheres querem saber, mas não querem tanto, porque ainda tem uma concepção de ser alguma coisa ruim, alguma coisa para baixo, alguma coisa que dá sinal de fim. E eu não quero que vocês tenham essa impressão. Eu quero que a gente comece a pensar que é o período que vai demorar mais ou menos 1/3 de suas vidas, onde você vai poder resgatar e aproveitar tudo de bom que foi cultivado até agora. É com essa ideia e com essa proposta que a gente vai entrar no tema da menopausa. Afinal das contas, o que é menopausa? Para os médicos, especialmente os ginecologistas, a menopausa é a última menstruação. Ela tem dia e hora. Então vocês vão saber que a dona Maria, não sei o que, teve menopausa no dia 12 de abril de 1980. E é assim mesmo. É igualzinho a gente pergunta a data da última menstruação. Essa foi a data da última menstruação da sua vida. Essa é a sua menopausa. Porém, os termos se confundem muito e o pessoal chama de menopausa toda aquela época que permeia a última menstruação e que é associada a uma riqueza de sintomas, na grande maioria das vezes desagradáveis. Então, o que a gente está falando, na verdade, é do climatério. E isso é importante entender menopausa como a última menstruação e climatério como esse período, que poderia mais ou menos ser ligado ao período da puberdade. Todo mundo entende o que é puberdade. Puberdade é aquele período que tem um pouco de mistura com adolescência, com fim da infância e começo da juventude. Mas se você falar para alguém, esse aí está na puberdade, as pessoas entendem. Então é assim que eu quero que vocês entendam. Climatério é esse período que começa a haver um declínio da produção hormonal. E por que os hormônios começam a cair? Porque começa a esgotar a quantidade de óvulos que a gente tem nos ovários. No final das contas, quem produz os nossos hormônios naturais é o processo da ovulação mensal, que gostaria de preparar o seu organismo para uma nova gestação. Porém, quando esse estoque de óvulos começa a diminuir pronunciadamente, você está entrando na fase do climatério. E o climatério, então, começa com a queda da capacidade reprodutiva, entre aspas, quando começa a ficar mais difícil de engravidar, e em ordem cronológica a gente está falando do período em torno dos 40 aos 45 anos, até efetivamente alguns anos depois da última menstruação, ou seja, na pós-menopausa. Muito bom! Se eu estou falando de climatério, eu estou falando de um período da vida. E será que esse período precisa ser ruim para todo mundo? Claro que não! Todo mundo teve crise de adolescência? Todo mundo teve problema quando entrou na idade adulta? Não, então também não é toda mulher que vai ter problema no período do climatério. Porém, essa falta dos hormônios para algumas mulheres pode ser extremamente impactante e, consequentemente, trazer os tais dos sintomas desagradáveis. Então, quando eu estou falando desses sinais e sintomas desagradáveis em conjunto, eu vou falar da síndrome do climatério, que é o que a gente vai começar a conversar agora. Síndrome do climatério, portanto, do ponto de vista científico, é o conjunto dos sinais e sintomas desagradáveis causados pela falta dos hormônios naturalmente produzidos pelo organismo, principalmente dos estrogênios. Esses estrogênios estão baixando, como já disse para vocês, porque a quantidade de óvulos está diminuindo. E chega um determinado momento que essa quantidade é tão pouca, tão pequena, que a menstruação cessa por completo, que é o período da menopausa. Quais são esses sintomas desagradáveis que compõem, portanto, a síndrome do climatério? São vários e a gente divide em 2 blocos: os sintomas vasomotores e os sintomas neurovegetativos. A mensagem, na verdade, é que ninguém precisa ficar sofrendo loucamente com os sintomas trazidos pela menopausa, porque muito já tem a ser oferecido a você, mulher que está nessa fase e que precisa dessas informações para resgatar o seu bem-estar. E essas informações eu garanto para vocês que a gente vai ter aqui cada vez mais interessantes no canal Minha Gineco.